Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Bom, já que o culto hoje está nessa direção, Felipe Breder dirigindo, eu, Felipe Tenco pregando, vamos abrir em Filipenses, Filipenses 2. E como o Felipe comentou aqui, ano passado eu tive a oportunidade de estar servindo no Nepal, naquela nação, e praticamente foi o ano todo, foram 8 meses, chegamos lá em fevereiro e voltamos em novembro. E passamos por toda a situação que aconteceu lá naquele país e graças a Deus pudemos ajudar muito, graças ao investimento da igreja que foi usada por Deus, graças a próprio Deus nos dando graça para sustentar aquela situação, nos sustentar. E eu estava lá num dos meus devocionais um dia e Deus me levou até o texto de Filipenses, até o livro de Filipenses, e Ele começou a falar comigo através daquele livro, e eu tive a oportunidade de estudar todo o livro, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre Filipenses 2 e o que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. E eu queria começar lá no versículo 1, a gente vai caminhando pelo capítulo aqui, vamos conversar sobre isso. E no versículo 1, Paulo ele começa falando: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. O interessante de Filipenses é que os estudiosos eles dizem que foi um dos últimos livros, uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Paulo estava na prisão de Roma, e a gente pensa que por Paulo ter passado por tanta coisa, e a última carta, talvez a última carta que ele tenha escrito, tenha muito a dizer para a gente. E eu com isso na minha cabeça eu falei, caramba, eu quero descobrir o que Paulo, talvez as últimas cartas, as últimas palavras que Paulo tinha para declarar para a igreja, o que Deus tem para falar comigo. E ele começou falando nesse versículo, no 1, se por estarmos em Cristo, ou seja, já que estamos em Cristo, ele considerava Filipenses uma comunidade de fé que já tinha entendido qual era o seu papel naquele local, naquele ambiente, naquela situação. E eu acredito que nós aqui como igreja, comunidade de fé, entendemos o nosso papel aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu entendo qual é o meu papel e eu tenho buscado. E nós como comunidade de fé precisamos entender o nosso papel e buscarmos isso em conjunto. Então ele continua no versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está comunicando àquela igreja falando assim, vocês já entenderam o papel de vocês, a partir disso tenham o mesmo modo de pensar, tenham uma só atitude, um só espírito, um só amor. Mas o que é esse mesmo modo de pensar? Qual é essa atitude, esse mesmo modo de agir? Paulo ele continua, Paulo ele é muito didático, então ele vai explicando as possíveis perguntas que começam a surgir na nossa cabeça. Então o que é esse modo de pensar? Ele continua no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Esse texto aqui, no original grego, se a gente pegar a ideia que Paulo queria passar para a gente, ele está falando assim, considere o outro tão superior a você mesmo que você não seja digno de olhar para ele. Considere o outro tão superior a você mesmo que quando ele passar você não tenha nem como olhar para ele, você se sente um nada. É óbvio que nós aqui não vamos fazer isso, né? Imagina conversarmos e cumprimentarmos sem olhar um para o outro. É horrível, né? Você já viu alguém conversando com você olhando para baixo? É horrível. Mas ele estava querendo passar uma mensagem e falar assim, Filipenses, considerem o outro superior a você mesmo, que isso seja tão alto, tão grande, que você nem tenha coragem de olhar nos olhos. E Paulo ele continua, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então Paulo ele respondeu a primeira pergunta que surge aqui. Qual é esse modo de pensar? Qual é essa atitude? Qual é esse amor? Qual é esse espírito? Esse um só espírito? Paulo ele fala, tem o mesmo modo de pensar, que seja esse, considerando os outros maiores que você, se humilhando, não cuidando só dos seus interesses, mas cuidando dos interesses dos outros.
Paulo está falando um princípio muito profundo aqui. Talvez um dos maiores princípios que a gente vai encontrar na Bíblia, que é você entender que o seu irmão, ele é digno. Entender que o seu irmão, ele passa por situações e ele merece atenção. E talvez situações que você nem tem ideia, mas Deus fala, cuide dos interesses dele. Filipenses, cuide dos interesses dos seus irmãos. Igreja de Campo Grande, jovens, cuide dos interesses dos seus irmãos. Cuide desses interesses. Se humilhem diante dos seus irmãos. Eles são maiores do que vocês. E aí Paulo ele continua. Ele não foi suficiente para ele isso. E ele continua. No versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então Paulo ele vai para a prática. Ele já deu o que vocês precisam saber, a teoria. Ele fala, ok, agora eu vou falar a prática para vocês de fato saberem do que eu estou falando. E ele continua falando do versículo 6, falando de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Essa palavra apegar-se aqui é o mesmo significado usado para Satanás, quando ele quis tomar o lugar de Deus e ser superior a Deus. É a mesma palavra usada para Adão, quando Adão foi enganado ali pelo próprio Satanás, e Satanás falou para ele assim, falou para Eva, coma que você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Ela comeu, depois Adão comeu, é a mesma palavra. Então ele está falando que Jesus não quis apegar-se, Jesus não quis abdicar, não quis tomar, ele poderia, mas ele não quis, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Em algumas versões está aniquilou-se. Aniquilou-se, Jesus aniquilou-se é deixar de existir, é acabar completamente. Jesus não só se esvaziou, ele acabou com tudo que havia dentro dele, que poderia se tornar algo, ele se humilhou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo começa a traçar uma linha aqui de humilhação que Jesus sofreu. Ele não só abriu mão dos direitos divinos que ele tinha, mas ele se tornou homem. Então ele foi seguindo uma linha de humilhação cada vez mais profunda, cada vez mais profunda. E Paulo não para por aí, Paulo continua contando o que Jesus fez e fala, e se encontrando em forma humana, ou seja, ele já estava humilhado, ele se tornou criatura, se tornando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja, não foi suficiente morrer, ele tinha que morrer da pior maneira possível. Na época, morrer numa cruz era a pior maneira possível de se morrer. Então, Paulo começa a contar a trajetória de Jesus. E ele fala para os filipenses, olha, vocês têm que se humilhar. Vocês têm que cuidar dos interesses dos seus irmãos. É isso que é viver. Aí ele fala assim, vocês querem saber o maior exemplo que nós como cristãos temos, que é Jesus se humilhou. Sabe como? Ele abriu mão da sua glória, se tornou homem, morreu e morreu numa cruz. Ou seja, ele foi ao mais baixo ou mais alto patamar de humilhação que alguém poderia ir. Jesus fez isso. Paulo ele começa dando o maior exemplo para a igreja de Filipenses. Só que ele continua depois, a partir do versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra Senhor usada é a mesma palavra quando Deus se apresentou para Moisés falando, eu sou, eu era, eu sou e eu sempre serei. É a mesma palavra. A salvação e tudo que nós recebemos, a graça e a liberdade e a paz que vem através do Espírito Santo, só foi possível porque Jesus se humilhou. Só foi possível porque Jesus foi descendo o degrau dele cada vez mais de humilhação e morreu por nós e nos deu vida. Isso só foi possível por causa da humilhação de Jesus. E Paulo ele continua falando, versículo 12. Assim, meus amados, esse assim é, já que isso aconteceu, já que Jesus se humilhou, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, Paulo estava informando, ele falou, olha só, vocês são salvos, só que a salvação não é uma coisa estática, não é uma coisa parada, não é uma coisa de você ir para o domingo ou ir para o sábado para a igreja e voltar para casa, não é isso. Existe um movimento na sua salvação, existe algo
na sua salvação que você tem que colocar em ação. E o que é isso? Que ação é essa? Paulo acabou de falar lá em cima. A ação que o cristão tem que ter diante da salvação que ele teve por Cristo Jesus é se humilhar e cuidar dos interesses dos irmãos. É isso que o cristão deve fazer. É isso que nós devemos fazer. Se você foi salvo por ser salvo, Paulo está vindo aqui ensinando a nós hoje que não é bem assim. Não é isso. Existe um movimento. A salvação é um movimento. E ele está comunicando isso. Ponham em ação. Se humilhem. Vocês têm que realmente alcançar os seus irmãos, cuidando dos interesses dele, como comunidade, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito, o mesmo coração, assim como Jesus fez. Assim como Jesus fez. E ele continua falando, versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. Vamos dar uma paradinha agora. Façam tudo sem queixas nem discussões. A palavra queixas aí, também é uma palavra usada no Novo Testamento, quando se referia às queixas que o povo do Egito fazia a Moisés. Vocês lembram? Quando eles saíram do Egito, o que eles diziam? Era melhor ter voltado para o Egito do que morrer nesse deserto. Era melhor ter voltado no Egito, que a gente comia isso e aquilo, do que comer maná todo dia. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Então Paulo está informando aquela igreja, falando assim, façam tudo sem queixas, ou seja, não murmurem aos seus líderes. Não se queixem dos seus líderes, assim como o povo do Egito fez com o líder que Deus estabeleceu para eles, que era Moisés. Paulo está falando, não se queixem, não murmurem. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, procure-os, vá saber mais, vá ver o que aconteceu. Não se queixem, não murmurem, não diga aos outros uma coisa que você viu ou que aconteceu, murmurando, falando mal dos seus líderes. É isso que ele está informando. E ele usa outra palavra, nem discussões. E essas discussões é divisões no meio da igreja. É fazer grupinhos, é competição, é gerar talvez uma facção dentro da igreja. É isso que ele está falando. Não murmurem, não falem dos seus líderes, não façam divisões no meio da igreja. E ele diz o porquê vocês devem fazer isso. Logo depois, no versículo 15, ele começa. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo está falando, você quer se tornar puro? Você quer se tornar irrepreensível? Você quer se tornar inculpável diante de uma geração corrompida e depravada? Você quer brilhar como luz? Você quer ser sal? É simples. Faça tudo sem queixas nem discussões. Qual é o tema desse ano? Santidade e avivamento. Você quer ser santo? Você quer ser santo? Faça tudo sem queixas nem discussões. Quem estava no Tadel aqui, não essa semana que não teve, porque teve carnaval na outra, quando o pastor Gilson falou aqui que ele estava no devocional dele, e Deus falou uma palavra no coração dele que foi pureza. Você quer ser puro? Faça tudo sem queixas nem discussões. Você quer sair por Campo Grande brilhando como uma estrela, como alguém que é irrepreensível, que ninguém tem nada para dizer contra você? Seja puro. Sendo puro, é fazer sem queixas nem discussões. Fazer tudo sem queixas nem discussões. É isso que Paulo está comunicando à igreja e é isso que a palavra nos traz hoje. E ele continua no versículo 17, no versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida. Ou seja, vocês têm que fazer tudo isso, mas vocês não podem se esquecer da palavra. Retenham a palavra da vida. E ele continua no versículo 17. E aí Paulo, ele muda um pouco a direção dele, e ele para de dar exemplos sobre como a igreja vai se tornar, ou como a igreja vai se transformar, e ele começa a dar exemplos de pessoas. E ele vai dar exemplo de 3 pessoas, e ele começa, sendo a primeira pessoa, ele mesmo. E ele começa falando isso no versículo 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com vocês todos. Ou seja, eu estou a serviço em função da fé que vocês têm colocado diante de mim. A minha vida tem sido um sacrifício vivo. E o que é sacrifício?
Sacrifício é quando há a morte de um cordeiro, correto? É quando um cordeiro era morto e era sacrificado, e ele está falando, olha, a minha vida tem sido oferecida como sacrifício, ou seja, eu estou morrendo em função da fé que vocês têm colocado em mim como apóstolo, e eu estou alegre por isso. Eu estou feliz por isso. Talvez Paulo esteja vislumbrando a morte dele lá na frente, que logo depois, algum tempo depois, ele iria ser morto pelo Império Romano. Talvez ele esteja vendo lá, deslumbrando a morte dele, e ele fala para Filipenses, eu estou feliz. E não só estou feliz, mas ele continua, eu me regozijo com vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo, ele não só está feliz, mas ele convida as pessoas a estarem felizes com ele, mesmo que ele esteja sendo oferecido como sacrifício. Ele está feliz. E aí ele vai mudar para outra pessoa. Ele começa a falar de outra pessoa. Ele parou de falar dele, eu vou dar outro exemplo agora para vocês. A partir do versículo 19, ele fala assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Ou seja, ele ia enviar Timóteo, e Timóteo ia retornar com a notícia deles. E ele continua no versículo 20, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo está falando aqui, eu conheci mais uma pessoa que não só eu, e não só Cristo, entendeu o princípio de viver pelos outros, e essa pessoa é Timóteo. Essa pessoa que tem um interesse pelo bem-estar de vocês, que eu nunca vi antes, é Timóteo. E aí ele continua falando de Timóteo, 21, versículo 21. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como filho ao lado do seu pai. Ou seja, todos têm buscado os seus próprios interesses, mas Timóteo tem buscado os interesses de Cristo. Timóteo tem buscado os interesses de Jesus Cristo. E o interesse de Jesus Cristo é que a gente viva para os outros. É que a gente se dedique aos outros. Ele começa a falar de Timóteo assim. E ele continua no versículo 23. Portanto, é ele quem eu devo enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em brevemente também poderei ir. E aí, a partir do versículo 25, ele começa a falar da terceira pessoa. Ele começa a falar de Epafrodito. Talvez a gente não ouça mais falar de Epafrodito na Bíblia, eu não lembro de nenhuma outra passagem, mas Paulo fala de Epafrodito aqui, e ele começa a contar quem é Epafrodito. Ele começa no versículo 25, contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, ou seja, Epafrodito tinha acabado de chegar de Filipenses, e ele fala, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Esse atender às minhas necessidades aqui é uma palavra grega chamada liturgia, que é da onde veio a palavra liturgia. A liturgia que nós fazemos para o culto, onde o culto ele deve seguir uma ordem, até por uma questão de organização, para não virar uma bagunça, veio da palavra liturgia do grego, que é a mesma palavra que significa serviço, atender às necessidades. Ou seja, Paulo estava comunicando aqui, a verdadeira liturgia de adoração a Deus é o serviço ao próximo. Essa é a verdadeira liturgia, o serviço ao irmão. E ele fala de Epafrodito, Epafrodito foi enviado por vocês para atender, para me servir, para me suprir as necessidades. E ele fala, é meu companheiro de lutas, meu mensageiro, ou seja, ele passou por tudo aquilo que Paulo tem passado também. E aí ele continua no versículo 26. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Olha como Epafrodito tinha uma paixão pelo povo de Filipenses. Ele era tão apaixonado, ele gostava tanto, ele se importava tanto com o povo de Filipenses, que ele ficou preocupado, angustiado, quando eles souberam que ele estava doente. E essa palavra angustiado é mesmo usada para Jesus, quando ele estava no Getsêmani, orando, suando sangue, é a mesma palavra. Ou seja, ele se preocupava tanto com o povo de Filipenses e com aquela igreja, que ele não suportava a ideia deles se preocuparem com ele. Eu não quero que eles se preocupem comigo. Não quero que eles pensem que eu estou mal, eu não quero trazer mais uma preocupação para eles. E ele continua falando de Epafrodito. 27. De fato, ficou doente e quase
morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Esse quase morreu de Epafrodito, a ideia que Paulo passa aqui é que ele quase morreu servindo a Cristo. Ou seja, ele estava fazendo alguma obra que quase perdeu a vida por causa disso. Ele era tão inserido no movimento de ação, no movimento que Deus tinha colocado na vida dele, o ministério de ajudar e servir os filipenses, a igreja de Filipenses, que ele quase morreu por causa disso. Ele colocou a vida dele em risco por causa do amor que ele tinha para os outros. E Paulo continua falando de Epafrodito no versículo 28. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Ou seja, Paulo está falando dele, de Timóteo e Epafrodito. Ele está dando exemplo de 3 pessoas que entenderam o princípio de Cristo, de se humilhar e se dedicar para os outros. Ele está falando para a igreja, honrem homens como esse. Esses missionários que apareceram, muitos não estavam aqui, chegaram depois, teve um informativo de missões, apareceram um casal de missionários. Deus está falando com a igreja, honrem homens como esse, que têm dedicado a vida deles em função de outros. Honrem homens como esses, como os pastores aqui dessa comunidade, que se dedicam dia após dia, estudam a palavra e ensinam para que essa igreja cresça saudável. Ele está falando, honrem homens como este, que vivem a vida deles em função dos outros. E ele continua falando, versículo 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Esse arriscando a vida é a palavra que Paulo usa, é a mesma palavra usada para jogos de azar. O próprio nome diz, né? O jogo de azar é um jogo de azar. A probabilidade de se ganhar é quase impossível. E Paulo fala assim, ele arriscou a vida dele, ou seja, ele jogou um jogo de azar e a aposta foi a vida dele. Ele tem jogado esse jogo de azar servindo a mim e à igreja de Filipos. Ele tem doado a vida dele e ele quase morreu por causa disso. Então Paulo, ele traz um princípio para a igreja de Filipos nesse capítulo 2. E ele traz um princípio de humilhação que vem como exemplo da vida de Jesus e como exemplo dele mesmo, de Timóteo e de Epafrodito. E ele fala assim, tenha o mesmo modo de pensar. Tenha um só espírito, um só amor. E qual é esse modo de pensar? É sabendo que você não precisa cuidar dos seus interesses só. Você não tem que fazer isso, você tem que cuidar dos interesses dos outros. E não só isso, você tem que entender que o outro é maior do que você. Só que hoje, no século 21, nós estamos tão acostumados a ouvir a frase, eu tenho os meus direitos. Tão acostumados a ouvir, eu sou um indivíduo. Eu tenho os meus direitos, você não pode ultrapassar essa barreira onde eu tenho os meus direitos, você tem que me respeitar. A gente tem acostumado tanto a ouvir isso, mas tanto que a gente está até acreditando nisso. Só que o princípio bíblico que Paulo traz para a gente hoje não é esse. Não é esse. Existe uma mudança que nós precisamos ter. Eu, você, todos nós, entender que os outros são superiores a nós mesmos. Entender que nós precisamos nos humilhar e abrir mão dos nossos direitos, assim como Jesus fez. Parece tão simples falando. Parece tão simples. Mas não é fácil. Não é fácil. A gente tem o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito. Mas isso são pessoas que passaram e fizeram histórias, e eu gostaria agora de tratar algumas histórias com vocês de pessoas que estão vivas. E quando eu tive esse momento de devocional, e Deus foi falando comigo através desse texto, Filipenses 2, e eu estava lá no Nepal, e eu encontrei algumas pessoas que se encaixam nessa descrição que Paulo fez. E cada vez que eu ia encontrando pessoas assim, eu ficava, a esperança para a gente. A esperança para a igreja, a esperança para mim. E eu queria contar a história de alguma dessas pessoas. A primeira
é o meu xará também, se chama Felipe. Felipe tem 20 anos, ele foi para o Nepal em agosto, e nós encontramos ele lá, e nós pudemos ajudar ele nos primeiros passos que ele estava tendo lá naquela nação. E o Felipe ele foi através de uma agência missionária, de uma missão, de um ministério chamado MAIS, Missão de Apoio à Igreja Sofredora. E nós encontramos ele lá e ele estava na casa dele e eu telefonei para ele um dia e falei assim, Felipe, a gente vai fazer uma viagem. Você quer ir com a gente? Ele, quero. Então vamos embora. A gente estava com uma equipe de construção, uma equipe que constrói a igreja, que sabe muito dessas coisas, e eles viajaram com a gente, eu chamei o Felipe viajou com a gente percorreu uma distância de 9 horas de carro, chegamos até o local, encontramos o pastor que nos chamou, e ele nos levou para o alto de uma montanha, para uma vila, e nos mostrou uma igrejinha de barro lá construída, e ele falou para a gente, falou assim, olha só, eu quero uma igreja nova, eu quero que vocês construam uma igreja nova, para o povo dessa comunidade, para o povo dessa vila. Gente, beleza, para isso que a gente está aqui. E a gente começou o processo de construção da igreja, e a gente teve que fazer o buraco lá para fazer a estrutura, a gente teve que virar massa, a gente teve que fazer cimento, concreto. Só que o Felipe nunca tinha pegado numa pá antes, nunca tinha pegado numa enxada antes. Ele falou, cara, eu trabalhei em escritório minha vida toda. E ele foi lá com a gente. E o que acontece quando a pessoa, pela primeira vez, pega pá, enxada? Às vezes acontece até varrendo a casa. O que acontece? Calo. Só que antes do calo vem outra coisa. Bolha. E o que acontece com a bolha? Ela estoura. Pode estourar, né? E o que aconteceu com o Felipe? Bolhas na mão. Muitas bolhas. E o que aconteceu com as bolhas? Estouraram. E começou a sangrar a mão dele. E eu olhei para ele, e a gente lá, e ele falando assim, cara, meu braço não aguenta mais. Aí eu virei para ele e falei, cara, descansa, sua mão está sangrando, seu braço está aí fraco, descansa. E ele virou para a gente, o tempo todo ele virava e falava assim, eu não posso. Não, cara, descansa, não, eu não posso. A gente ia ficar 5 dias lá, a gente tinha que fazer o máximo que a gente conseguia, e ele ficou o tempo todo falando assim, eu não posso descansar, porque a gente só tem 5 dias. Se eu descansar, é menos um que vai estar trabalhando aqui. É menos um que vai estar ajudando. É menos um que vai estar ajudando essa comunidade aqui. E eu olhei para ele, e ele tem 20 anos, quase a mesma idade que eu, tenho 26, mas eu olhei para ele e falei, cara, esse cara podia estar no Brasil, podia estar fazendo faculdade, podia estar casando com a namorada dele, podia estar conquistando as coisas que ele tinha, mas não, ele estava no Nepal, do outro lado do mundo, com a mão sangrando, com o braço cansado, fazendo uma igreja para pessoas que ele nem conhecia. Quando eu olhei para ele ali naquele momento, eu falei assim, caramba, conheci alguém que se encaixa em Filipenses 2. Alguém que entendeu que a vida ela não tem que ser vivida para si mesmo, mas em função dos outros. Alguém que entendeu que ela precisa se humilhar, nem que seja passar vergonha, diante de uma comunidade inteira de nepales que estavam ali com a mão sangrando, para ver aquela igreja construída, para servir aquele povo. A segunda história que eu gostaria de contar é do tio Silvio. Tio Silvio trabalha no Nepal há 15 anos num ministério chamado Meninas dos Olhos de Deus. É um ministério de resgate a crianças, a meninas do tráfico que acontece na Ásia. E um dia a gente foi na casa dele, bater um papo com ele, tomar um café. E ele começou a contar várias histórias para a gente, compartilhar algumas coisas. E ele contou a história de como ele veio parar no Nepal, como foi o início da caminhada dele no Nepal. E ele contou que no Nepal você precisa ter o visto de estudante para permanecer no país, senão você vai ter que sair do país. E para você ter o visto de estudante, você precisa estudar, obviamente. E ele teve que entrar numa faculdade para estudar, para conseguir o visto de estudante, para permanecer ali no país. E ele entrou numa faculdade de música, começou a aprender violão. O problema é, tio Silvio não tem aptidão nenhuma para música. E ele ficou 3 anos na faculdade de música e conseguiu aprender uma música. E ele não só conseguiu aprender uma música, mas quando ele foi tocar a música, depois de 3 anos, pela primeira vez para o professor dele, ele conseguiu tocar tudo sem errar. E o professor dele chorou na frente dele. O professor dele olhou para ele e começou a chorar, e ele tocando a música, e ele virou para o professor dele e falou, por que você está chorando? Ele falou assim, cara, tu é o meu pior aluno.
E eu tô vendo você chorando, eu tô vendo você tocando uma música toda, sem errar pela primeira vez. Meus amigos aqui do trabalho, os outros professores, eles fazem piada com você, fazem piada com o seu nome, porque você está aqui há 3 anos, você não tem aptidão, você não gosta, e você permanece aqui, por que você está fazendo isso? Aí ele virou para o professor dele e falou assim, eu estou aqui por causa das minhas meninas. Eu estou aqui porque tem gente que precisa de mim. E não importa se eu estou sendo humilhado, se estão falando de mim, não importa se eu conseguir tocar uma música em 3 anos, não importa. Eu estou aqui porque tem gente que precisa de mim. E quando ele contou a história para a gente, eu quase chorei na frente dele, ele contou essa história para a gente e eu fiquei olhando assim, uau, eu conheci mais alguém que está em Filipenses 2, que entendeu que a vida não é para ser vivida para si mesmo, mas para viver para os outros. Alguém que entendeu que o fato de estar vivo e ser salvo tem que colocar essa salvação em prática. E não importa se está sendo humilhado, dizendo que não sabe tocar ou fazendo piadas com o meu nome, não importa. Ele entendeu que ele tinha que viver a vida dele para um ministério que Deus colocou na mão dele. Hoje o ministério faz 15 anos, tem mais de 200 meninas resgatadas, fora as meninas que já saíram das casas de acolhimento. Eles têm restaurado famílias, agora eles estão montando uma chácara para eles não precisarem de oferta, para eles conseguirem fazer o próprio rendimento, os próprios alimentos. Há 15 anos, e eles têm feito história naquela nação. Toda a bancada política do Nepal conhece o tio Silvio. Os embaixadores conhecem o tio Silvio. Todo problema que tem, eu tive um problema de passaporte, eu perdi meu passaporte no Nepal um dia antes de voltar para casa. A pessoa que me ajudou, que me salvou, foi ele. Ele me salvou, por quê? Porque ele conhecia todo mundo, ele me levou em todos os lugares, e eu consegui resolver minha situação. Isso até é uma história engraçada, eu perdi meu passaporte um dia antes de viajar, e eu liguei para ele e falei, tio Silvio, perdi meu passaporte. Ele, não, tá de boa. Eu falei, mas minha passagem é amanhã. Ele, meu Deus, cara, você tá maluco? Aí ele falou, você tá vestido? Eu falei, tô passando aí na tua casa em 5 minutos. O cara deixou tudo que ele estava fazendo. Ele estava descarregando alguma coisa na picape lá que ele tinha para trabalho, e ele deixou tudo para vir me atender, e ele salvou minha vida. Mais um exemplo que ele fez, onde ele viveu, dessa vez para mim, e não para ele mesmo, ou para os afazeres que ele tinha. A última história que eu queria contar é de um casal, chamado Steven e Promila. Esse casal, eles são nepales, e nós moramos com eles, toda a equipe que vai para lá todo ano, mora junto com eles. E eles falam português, são os nossos tradutores. E um dos dias eu estava na cozinha, e a Promila chegou, toda risonhazinha assim, ela é toda engraçadinha. E ela virou e falou assim, Felipe, não tenho mais dinheiro para comprar carne essa semana para mim e para o Steven. Aí eu virei, Promila, o que aconteceu? Ela, então, eu estava passando no hospital, aí encontrei uma moça que estava precisando de dinheiro, e eu dei meu dinheiro todo para ela. Aí eu virei e falei, Promila, você está maluca? Ela, mas ela estava precisando, eu dei meu dinheiro todo. Aí eu, nossa, aí você fica com raiva e constrangido ao mesmo tempo, né? E aí eu fiquei assim, ok, a gente vai dar um jeito, vamos dar um jeito. Aí a gente ajudou eles. Hoje a Promila está numa das vilas mais remotas. Vocês lembram do pastor Benny, que estava aqui pregando? Então, ele chamou a Promila para trabalhar com ele. Ela foi e está há 2 semanas, e ele vive nas vilas mais remotas ali. E ela está trabalhando, dedicando a vida dela, que ela se formou em enfermagem, dedicando a vida dela para atender as pessoas daquelas vilas. O Steven, que é o marido dela, está agora também indo para lá para ajudar. Mas a história que eu queria contar dele é que houve o terremoto no Nepal e a gente começou um processo de construção em uma das vilas lá. E tinham 2 pessoas que sabiam soldar, era o Steven e um outro rapaz. Então, basicamente, eles ficavam com os trabalhos mais pesados, de ficar soldando ferro no sol lá. E teve um dia que ele ficou com febre. Ele ficou com febre, tanto que ele não descansava. E a gente virava para ele, meu amigo, vai descansar, vai dormir. Aí ele virava para a gente, eu não posso. As pessoas estão sem casa. Eu preciso continuar o meu trabalho. As pessoas estão sem casa. Vai chegar o frio, as pessoas não têm onde dormir. E a gente falava, não, cara, mas você tem que descansar. Ele, não, eu não posso. Teve um dia que a gente encontrou com ele, ele estava com o rosto todo queimado. E o peito todo queimado.
E a gente virou e falou, o que aconteceu, Steve? Ele, a solda fica caindo no meu rosto, fica caindo aqui no meu peito, fora o sol, e aí queima. Aí a gente olhou para ele e falou, cara, você tem que dar uma pausa. E ele continuava falando, eu não posso. Até um dia que ele estava soldando, ele ficou tanto tempo soldando, isso usando máscara. Ele ficou meio cego, assim, quando você fica muito tempo soldando aquela luz, ele ficou meio cego, aí ele teve que parar. Aí a gente ficou aí, tá vendo? A gente avisou. Mas quando eu olhava para ele, olhava para a Prômila, como casal ali que hoje, até hoje, tem dado a vida deles por uma causa que Cristo colocou para eles serem usados, eu olhava e falava, nossa, uau, encontrei mais gente que se encaixa em Filipenses 2. E aquilo me dá um encorajamento e uma esperança, e eu fico assim, é possível. E é isso que Paulo ele fala para a gente, assim como eu vivi, e Timóteo viveu, e Epafrodito viveram, da maneira que Cristo viveu, igreja de Filipos, igreja em Campo Grande, é possível viver dessa maneira. É possível viver de um modo que a gente consiga compreender que a nossa vida ela tem que ser vivida para os outros. Não existe razão, não existe lógica se isso não acontecer nessa comunidade, entre nós. Não há por que estarmos aqui se a gente não toca pessoas. Não há por que existir e ter tantas coisas legais que existem nessa igreja, tantos ministérios saudáveis, se a gente não tocar pessoas, se a gente não servir pessoas, se a gente não se humilhar e entender que o outro é maior do que a gente. Não há lógica. Não faz sentido. Paulo ele fala isso aqui, esse capítulo todo, como objetivo de vida. Isso tem que ser o objetivo de vida de vocês. Uma comunidade que foi salva. Isso tem que ser o objetivo de vocês. Não tem que ser outro, tem que ser esse. Cuidar das pessoas, se humilhar, ver que os interesses dos outros têm que ser maiores do que o de vocês. Não há por que a gente estar aqui hoje. Cristo, ele deseja isso de nós. E Cristo morreu por nós para que isso acontecesse. Gostaria que você fechasse os olhos no seu lugar. Por alguns minutos. Queria que você sondasse o seu coração e orasse a Deus num momento muito individual e particular seu. Começasse a conversar com Deus sobre as coisas que foram faladas aqui hoje. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, com o nosso coração realmente diante do Senhor, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha e nos visite. Que o Senhor venha e toque nos nossos corações e na nossa mente, Pai. Quando nós pedimos que nós queremos ter a mente de Cristo, nós estamos pedindo que nós desejamos pensar como Cristo pensou e fazer as coisas que Ele fez. E Cristo se humilhou e se doou. E se nós pedimos a mente de Cristo, é isso que nós pedimos para nós também, Pai. Deus, que a gente se mova e se movimente na salvação que o Senhor nos deu. Que a gente tenha o nosso interesse se dedicar aos outros, aos nossos irmãos, Pai. Que esse seja o nosso objetivo de vida, Pai. Que tudo que a gente fizer, Senhor, seja com esse foco, com esse objetivo, Senhor. Que nossos direitos e tudo que a gente quer para nós fiquem em segundo lugar, Pai.
Que a gente alcance o coração das pessoas, Pai, com o seu amor, Pai, e com essa atitude, Pai, de se humilhar e nos dedicar ao interesse dos outros, Pai. Deus, que esse sentimento que envolveu a vida de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito, e tem envolvido essas pessoas que eu disse aqui hoje, Pai, se envolva em nós. Que o Senhor se envolva com esse mesmo sentimento e princípio nos nossos corações, Pai. Que Teu Espírito Santo vá trabalhando no meio de nós, se movimentando, trazendo esse desejo e sentimento de serviço. Que isso aconteça nas células, no discipulado, nos cultos, nas reuniões das crianças, que isso aconteça em todos os lugares, para que a Sua santidade seja despertada no meio de nós e assim a gente viva o Teu avivamento, Pai, sobre nós. Deus, que a gente tenha esse objetivo, não só individual, mas como comunidade de fé. Que a gente entenda esse princípio de Cristo, de se humilhar e viver para os outros, se dedicando, e se acontecer, se a nossa saúde ficar afetada, ou se a gente passar por tribulações e quase morrer, que a gente se alegre como Paulo fez, porque a gente está servindo aos outros, que a gente se alegre por estar passando por isso, porque a gente está servindo aos outros, como Paulo fez. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que a gente tem alcançado aqui, mas nós te pedimos mais, Pai. Nós te pedimos mais, Senhor. Venha sobre a nossa vida, Pai. E faça com que esse princípio seja frutificado em nosso coração. Gerando frutos, alcançando pessoas, trazendo restauração e renovo na vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Se possível, a banda retornar aí para a gente terminar cantando. Feche seus olhos. A gente não pode sair daqui do mesmo jeito. A gente não pode. Eu sei que provavelmente existem pessoas aqui que estão com problema de relacionamento. Ou algo que aconteceu, um sentimento que você fala, aquela pessoa não me desce mais. Essa noite pode ser uma noite que você deve, e eu também devo, liberar perdão. Ah, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Nós devemos nos humilhar. Nos humilhar e liberar perdão. Talvez nessa última semana você viveu a semana inteira pensando em você mesmo e nem sequer pegou seu celular para ligar para alguém e perguntar como é que eu posso te servir, eu posso orar por você. Nós podemos sair daqui diferentes hoje. Com um compromisso diante de Deus, que nós queremos negar a nós mesmos, nos humilharmos e vivemos em favor do outro. Foi para isso que nós somos chamados, foi para isso que nós somos salvos. Depois desta palavra a gente não pode sair igual. Pai, obrigado por essa palavra tão forte, tão poderosa, que fala aos nossos corações, que fala ao meu coração e dos meus irmãos. Deus, que essa noite seja uma noite de pessoas liberando perdão, que essa noite seja uma noite em que pessoas se humilhem diante do Senhor e reconheçam o próximo como superior a si mesmo, que essa noite seja uma noite onde nós possamos assumir um compromisso de nesta semana nos preocuparmos mais com os outros, usar o nosso celular e visitar as pessoas, nos colocarmos à disposição de servir, de fazer a diferença na vida de alguém. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos mais viver para nós mesmos. E que isso possa queimar em nosso coração. E que possamos fazer a diferença. Obrigado, Deus. Que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Que
Que o seu amor esteja conosco, Pai. A graça do nosso Senhor, a comunhão do Espírito. E que nós possamos viver uma semana para os outros, como reino de Deus, como igreja do Senhor Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. E que Deus abençoe sua semana. Que Deus abençoe o finalzinho dessa semana e o começo de uma nova semana. E que nós possamos viver para os outros, nos humilhando. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa oração, com esse desejo do nosso coração. Que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vai na graça e na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Desejos e planos, tudo que já sonhei, com tudo que espero ser.